Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, muita gente, a maioria do mundo, eles não se dão bem com os pais. As pessoas, elas não têm amor dentro de si. Elas têm um relacionamento com seus pais. Mas tem pessoas que elas percebem que não têm amor pelos pais. Mas tem pessoas que elas fingem para si mesmo que têm amor. Elas não assumem que não têm amor pelos seus pais. E é sobre esse assunto que eu quero me referir nesse conteúdo. O que acontece que as pessoas não conseguem saber se tem amor ou não assumem se tem amor, e às vezes você pode se sentir até culpado, né, por não sentir amor pelos seus pais. Mas eu vou explicar para você o que Deus ensina e como funciona essa jogada no mundo espiritual, que a gente tem que aprender a buscar o conhecimento para não viver apanhando sem saber a causa, né? As pessoas falam sobre pessoas narcisistas e que o narcisismo não só é entre um relacionamento de homem e mulher, mas existem pais que têm o comportamento narcisista, e há um tempo para que a gente comece a descobrir as coisas. E eu fui descobrindo tudo com o tempo. E quando eu encontrei o Espírito Santo, foi que eu comecei a desvendar nós na minha vida que nunca ia ser desvendado se eu não desse o braço a torcer, se eu não buscasse o conhecimento de Deus. Por isso eu vivia e não entendia a minha vida e achava que tudo era normal, né? Quando você não conhece a verdade, você acha que tudo que você vive é o que Deus tem para você, mas não é isso que Ele ensina. Quando você cresce e vê todo mundo falando, comemorando o Dia das Mães, o Dia dos Pais, se você autoanalisar você mesmo e você descobrir que não tem amor dentro de você, você muitas vezes se sente culpado, né? Eu me sentia culpada por não ter amor dentro de mim pela minha mãe. Eu me sentia culpada e eu tentava buscar onde estava o meu erro e tentava me aproximar da minha mãe e via que não tinha convívio. Existia aí um convívio de aparência. As pessoas dizem assim: eu tento me relacionar com meus pais, com o pai ou com a mãe, né? Tem um ou outro que a gente tem uma certa dificuldade e existe um ranço, existe uma antipatia entre os pais de muita família. Claro que não é todo mundo, mas a maioria existe isso. E a gente fica tentando entender. E se você buscar o conhecimento, você vai ver que isso não está relacionado na gente. Não é um erro que é nosso, né? Eu não tenho culpa disso. A gente fica, quando a gente não sabe o conhecimento, a gente fica querendo entender. A gente dá presente, a gente se aproxima, a gente tenta ter um diálogo com aquele pai ou com aquela mãe, e a gente vê que não consegue muito. Quando mistura muito, começa a ter desavenças, né? Quando se afasta, existem as cobranças. A mãe começa a cobrar do filho algo que a gente fica sem entender. Então a gente começa a querer dar presentes, agradar de alguma forma, mas com a maturidade a gente começa a perceber
que é algo natural. Quer dizer, eu tenho uma convivência com minha mãe, mas não é um amor verdadeiro, né? E eu ficava sem entender isso. Quando era dia dos pais, dia da mãe, eu ficava sem entender. Todo mundo comemorava os dias das mães. Eu não via sentido em comemoração ao dia das mães. Eu não vou ser falsa nem mentir aqui para você. Eu estou falando de fato verídico meu. Todo fato existe as regras, né? Em toda família, em todo canto, existem fatos que não é todo mundo. Mas eu estou falando de mim para que você entenda como funciona essa relação de amor. Como Deus ensina, né? E existe um tempo para que a gente busque o conhecimento. Porque muitas vezes a gente não entende muito isso. Então, quando acontecia Dia das Mães, que eu via todo mundo comemorando, eu também queria comemorar. Então, eu comprava um presente para dar, né? Para fazer o meu papel de filho, né? Então, vamos comemorar Natal junto, Dia das Mães junto, mas no meu íntimo, no meu interior, eu sentia que era algo superficial. Não era algo concreto. Então, eu ficava muito sem entender. Quando vinha aquelas músicas bonitas falando sobre mãe e para puxar, né, sobre o amor de mãe, eu mudava. Eu mudava porque no meu conhecimento não adiantava a gente viver de aparência e forçar algo que a gente tenta tanto e vê que não consegue. Mas aí, depois que eu encontrei o Espírito Santo, eu discerni o que acontece no mundo espiritual, que muita família vive isso. Não tem um amor verdadeiro entre pai e mãe. Isso é uma fachada, vamos se dizer assim. É uma apresentação. No mundo existe a sociedade que fazem as coisas para o comércio se movimentar, né? Para as vendas se movimentar. E eu percebia isso. Então, a gente entra no ritmo. Comprar presente no Dia das Mães, comprar presente no Natal, mas eu queria buscar o fundamento do sentimento. E eu ficava sem entender. E eu tentava agradar, me aproximar, né? E quando eu tentava muito, a minha mãe dizia para mim que aquilo não supria as necessidades dela, que ela queria sentir o amor de filha. Era o que ela queria, né? E eu tentava passar, mas eu não conseguia. E por que isso acontece, né? Qual é a finalidade, o que há que impede isso? Com o conhecimento do Espírito Santo, ele revela tudo para você entender como funciona, né? E os pais, ele bota a culpa nos filhos. Se você tem problema com relacionamento entre pai e filho ou mãe e filho, que isso não é geral, mas é em muita família, você nunca se sinta culpado. Se você já viveu isso, você tem que entender que você tem que buscar o conhecimento. Por isso que Deus diz, busque o conhecimento e o conhecimento te liberta, a verdade te liberta. Porque eu vivia presa, sem entender. Eu queria algo e eu não conseguia. Então eu buscava dentro de mim. Por quê? Por que isso? Mas eu não achava o porquê. Mas hoje eu entendo o porquê. Por que acontece isso nas famílias? Quando Deus fala
que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, os pais, eles crescem sem buscar o conhecimento de Deus e busca algo no filho que ele não tem. Ele pensa que tem. Isso está no inconsciente dos pais. Ele pensa que tem, ele pensa que deu amor e ele cobra isso dos seus filhos. E ele não consegue adquirir, porque é exatamente como Deus diz. Quando a gente guarda ressentimento dos nossos pais, no imediato a gente joga a iniquidade na vida dos nossos filhos. Por isso o erro se repete de geração em geração. Se você prestar atenção, quem adota um filho, veja bem o que eu vou lhe dizer, e que muitas coisas que eu vou falar aqui não vai dar para resumir em um conteúdo só, e eu vou tentar fazer outros conteúdos para que você tenha mais conhecimento. Quando uma família ela tem um filho adotivo, ali já é um plano de Deus para mostrar na vida daquela família que há uma iniquidade. E as pessoas não observam isso. Por que é que pessoas que pegam um filho para criar, na maioria das vezes, ela tem mais amor ao filho adotivo do que o próprio filho que ela pariu, que ela gerou no seu ventre, que é o amor natural que Deus ensina. Por que acontece isso? Deus, ele quer mostrar, mas as pessoas não abrem o seu olho para entender sobre o mundo espiritual, sobre o amor de Deus. E isso vai se perdurando em geração em geração. Eu ouvi muito falar e prestei atenção e busquei um conhecimento nos meus estudos que os pais que criam filhos adotivos, ele passa a ter mais amor ao filho adotado do que o próprio filho natural. E isso eu vi na minha casa, né? O meu pai, que eu conheci como meu pai, ele é meu padrasto. Mas a minha mãe percebia que eu tinha mais amor ao meu pai do que a ela, que me gerou, me deu a vida, tinha aparentemente amor por mim, e ela não entendia isso. E nem eu entendia. E eu escondia que eu tinha mais amor pelo meu pai do que pela minha mãe. Veja que interessante. Eu sabia isso dentro de mim, mas eu não podia expor. Muitas vezes, até para dar um carinho no meu pai, eu buscava dar um carinho sem a minha mãe ver, porque eu sabia que ia causar um ciúme, ia causar uma ira nela, no inconsciente dela. Então eu evitava, né? Mas ela já percebia dentro dela que existia um sentimento dentro de mim, mais pelo meu pai do que pela minha mãe. Mas quando Deus diz que a gente, sem Deus, nossas escolhas são erradas, nossas atitudes são erradas e a iniquidade dos pais nos filhos se perdura, Deus não mente. Tudo isso se torna real naturalmente, no inconsciente do ser humano. E ele não entende o que vive. É isso que acontece nas famílias que não buscam o conhecimento do verdadeiro Deus. Que Deus é quem descobre toda mentira, né? Tudo que está encapado no inconsciente da gente. O que significa uma mãe narcisista ou um pai narcisista? E como isso acontece? Quais os sintomas que as pessoas comentam tanto hoje sobre pessoas narcisistas? Quando uma mãe ela é narcisista, ela tem um ser humano, quando ele é narcisista,
por si só, ele tem sintomas. Ele quer ganhar vantagem em tudo, ele quer ser o superior em tudo, ele acha que ele está certo em tudo. Então ele não busca conhecimento nenhum. Ele tem uma vida e não entende o que vive. Eu escrevi aqui uns sinais para a gente discernir, né, os sintomas de mãe ou pai que é narcisista, que não se dá bem com os filhos e não percebe, né? Ela super protege. Um ser humano que ele é narcisista, ele super protege aparentemente, mas ele controla o outro ser humano. Ele quer controlar aquele ser humano. Esses são os sinais que a psiquiatria diz que são de pessoas narcisistas. Ele controla, oprime, critica e acusa. Quer dizer, ele super protege para controlar, mas ao mesmo tempo ele não sabe se impor, ensinar, ter amor. Então ele acusa, ele xinga, ele só faz tudo errado, exatamente como Deus diz: sem mim tu não podes fazer nada. Então a gente pensa que está fazendo, mas está fazendo algo errado. Então vai plantar no inconsciente e vai colher os frutos da plantação. Então dentro de mim, sem eu saber nada, eu já dizia lá atrás que amor é uma coisa que a gente tem que plantar. A gente tem que saber plantar o amor. Essa história da gente exigir o amor de alguém, isso não cola, né? O amor é algo que a gente planta. Então a gente tem que saber plantar. Se não sabe plantar, vai plantar errado e vai colher errado, exatamente como Deus ensina. Então, um pai ou uma mãe que é narcisista, ele fala mal do filho. Ele na frente trata bem, mas por trás ele fala mal do próprio filho. Mas a gente não sabe no inconsciente que se a mãe fala mal do filho, quem plantou? Tudo que aquele filho tem foi resultados da plantação dos pais. Mas a gente não tem manual, a gente não nasce sabendo. Então a gente planta no inconsciente e colhe no inconsciente. É muito... As coisas de Deus, nada mente, nada dá errado. Nada. Ele quer ser feliz através dos filhos. Os pais narcisistas, ele quer ser feliz através do filho. Então ele acusa o filho por não ser feliz. Ele põe a culpa no filho por não ser feliz. Do comportamento do filho, ele acusa, ele xinga, ele briga. Mas no inconsciente dele, muitas vezes, ele não sabe que esse mal é geracional e já vem de uma iniquidade. Então, quem não busca Deus, vive enganado. Então, por viver enganado, joga a culpa no filho, né? É isso que os pais fazem. Ele condena o filho por não se dar bem, mas desde que foi o pai que plantou. Muitas vezes, os pais acham que deu tudo o filho. Ele deu tudo materialmente. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo que ele sabia dar, né? Então a gente não sabe como dar. A gente, principalmente se for pais separados. Quando a gente cria um filho sozinho, que é pai e mãe, a gente precisa suprir o filho das necessidades e a gente precisa viver, precisa dar amor, precisa tanta coisa que termina não fazendo tudo certo. Então a gente vai falhar em alguma parte. E aí é quando o filho cresce e diz: você me deu tudo material. Escola, roupa, calçado, mas amor você não soube dar, né? Então veja que Deus, ele não mente.
Então, quando o filho vai crescendo e a mãe vai vendo que o filho não é aquilo que ela esperava, ela começa a condenar. Ela começa a brigar com o filho, julgar, falar mal, xingar. E aí ela bota a culpa no filho, de tudo que o filho se transformou. Mas ela não vê que a herança é exatamente como Deus diz. Se aquele filho é daquela forma, foi tu que plantou. Então a gente não soube plantar da forma certa. E o filho, quando cresce, ele cresce sem entender porque ele não tem amor pelos pais. Era isso que eu percebia dentro de mim. Eu tentei tanto dar amor, mas como eu ia dar amor se eu não tive amor? Aos olhos de quem não tem amor, mas eu dei, não. Parecia dar amor. Dar as coisas materiais não é dar amor. A gente está totalmente enganado. E só quando a gente busca o conhecimento do verdadeiro Deus é que a gente descobre as nossas máscaras. Como a gente se enganou, como a gente errou. Então, quando você não busca Deus, você acha que não errou. Então, muitos pais dizem assim, eu não tive sorte com meus filhos. Mas não é isso. Deus não fala em sorte. Essa palavra sorte não existe no vocabulário de Deus. É a gente que erra. E quando a gente admite que erra, já é um passo para que Deus possa agir na nossa vida. Quando a gente não admite que erra, é onde está o problema, né? Quando você começa a buscar a Deus e você é sincero com Deus, você pode ser sincero com Deus. Se você não tem amor por Deus, Ele gosta que você seja sincero. Eu não sei, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não confio em Deus. Quando você é sincero, Deus vai fazer tudo para lhe mostrar. Mas quando a pessoa finge ter algo que não tem, como Deus vai mostrar? Se a gente não admite os nossos erros. Não tem como. Então tem pessoas que não querem ouvir nada de Deus e não tem noção do que vive. Ela acha que não precisa buscar o conhecimento. É onde está enganada. É com o conhecimento que a gente aprende a vencer. Por conta própria, a gente não consegue. É impossível. Exatamente como Deus diz. É impossível você agradar a Deus sem buscar conhecimento algum. Então, no inconsciente, a gente planta e a gente colhe. Na rua, todo pavão é pardo, né? Mas no nosso íntimo é que a gente tem que ter a certeza do que a gente é, do que a gente sente. Então, eu sempre fui sincera. Por mais que eu comprasse um presente ou outro, eu nunca gostei de fingimento. Então, como aconteceu essa descoberta que eu não tinha amor pela minha mãe? Eu sofri tanto quando eu descobri quem era minha mãe. Eu lutei tanto contra isso, porque outras pessoas de fora já falavam mal de minha mãe para mim. Mas eu não via, né? O meu primeiro relacionamento, o homem dizia que minha mãe só queria se aproveitar de mim, que minha mãe só queria dar amor a mim, para eu ser empregada da casa dela. Eu via muita coisa, mas eu não via isso. E eu fui levando a minha vida. Quando eu me separei, que eu fui para dentro da casa de minha mãe, que eu me deparei com a situação, que eu conheci de verdade, já madura, já mais velha, já não tinha mais 16, 17 anos, já tinha 25. Eu fui vendo que tudo aquilo que eu via era real. Que a pessoa, ela só brigava comigo, só xingava, só me acusava, não via uma qualidade minha. E só estava bem, ela só era feliz quando eu estava agradando, limpando, dando presentes,
sendo aquela pessoa excelente para ela. Mas quando eu queria ser alguma coisa que eu quisesse, ela me travava, ela brigava, ela criticava. Então era exatamente como as pessoas falavam. Mas passou um tempo para eu conhecer de verdade. E aí quando caiu a minha ficha, eu chorava muito. Eu fui para psicólogo, eu buscava pastor para conversar, eu ia para uma igreja procurar conhecimento, o que era que acontecia na minha vida, porque era que eu sofria, eu não entendia. E todas as pessoas que eu buscava, as pessoas diziam que o problema não estava em mim, estava nela. E eu passei a dar conselho para ela buscar, ou psicólogo, ou Deus, buscar algum conhecimento para que ela mudasse. Mas como o ser humano vai buscar o conhecimento para mudar se ele não percebe que tem que mudar? Se ele não vê nenhum erro nele? Por isso que Deus diz, sem mim, tu não podes fazer coisa alguma. E aí, com o tempo, eu fui discernindo dentro de mim que o erro não estava em mim. E não adiantava eu fazer, eu ser, eu tentar. Mas aí, uma coisa que a gente também tem que entender é que se não buscar a Deus, a gente guarda mágoa, ressentimento, orgulho no coração. E tudo isso trava a nossa prosperidade, trava a nossa vida. Não adianta a gente pegar os nossos sentimentos e botar a culpa no outro. Ah, mas a culpa é da minha mãe, mas a culpa é do meu pai, eu sou assim por conta da minha mãe. Então Deus diz que se a gente guarda o ressentimento, a gente colhe e a gente planta. E por isso tanta gente tem a vida travada e não sabe a causa. Quando Deus diz que a gente tem que aprender a perdoar para ser perdoado no Pai Nosso, Deus não está brincando. Então não adianta você orar e fazer tudo errado. A gente tem que buscar o conhecimento para poder a gente identificar que precisa cada vez mudar para poder Deus entrar na nossa vida. Não é de qualquer forma que Deus entra. Por isso tanta gente ora e não ouve a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Por não entender os seus próprios erros, suas próprias escolhas. E a iniquidade dos pais no filho vai se perdurando. De geração em geração. Até o ser humano entender que não é orar e fazer tudo errado. É buscar aonde erra. Onde eu erro? Para poder Deus tratar, né? Tem pessoas que buscam Deus e diz assim, mas cada um busca da sua forma. Da sua forma vai dar errado. Se você buscar a Deus achando que da sua forma dá certo, a gente vive na iniquidade, cometendo os mesmos erros dos pais e botando a culpa nos filhos, quando percebe que o filho não é aquilo que você projetou, né? Exatamente como o Espírito Santo, ele ensina com a sua palavra. Então, orar e não buscar o conhecimento não dá muito certo, não. É estar dando murro em ponta de faca. E é por isso que tanta gente busca a religião. Ela busca a religião para se sentir aliviada em alguma área, né? Mas Deus, ele diz, só ele é quem arranca a iniquidade. Só ele é quem conserta as emoções do ser humano. Só ele destrava a cegueira espiritual. Então, como o ser humano se conforma em buscar a religião e viver na iniquidade? Por não perceber a iniquidade. Está tudo debaixo dos olhos do homem, mas ele não percebe. É a cegueira do espírito, exatamente como Deus ensina. Os erros estão debaixo dos nossos olhos, mas a gente prefere
acusar. A gente acusa ou os nossos filhos, xingando, brigando, falando mal, ou os nossos pais. E a gente, que é o pivô da situação, é onde está o segredo da chave do mundo espiritual, a gente não sabe fazer nada. Exatamente como eu vivi anos buscando psicólogo, buscando pastor, tentando encontrar onde estava o erro. E eu vi muitas vezes da boca mesmo da minha mãe, que era um erro que já vinha, que era uma família desunida e que já vinha de outras gerações e que ela não podia fazer nada. E exatamente se cumpriu como Deus diz. Ela passou o erro da família para mim. A maldição da família passou para mim. E aí a iniquidade só se cumpriu. E ela mesmo só acusava, xingava e reclamava do filho. Mas quem plantou a iniquidade? Quem não perdoou a mãe para ser perdoada? Quando a gente não perdoa, é imediato. A gente não é perdoado. Exatamente como o Pai Nosso diz. E a gente planta e colhe a iniquidade. Exatamente como está escrito na palavra de Deus. Não adianta orar e fazer tudo errado, porque a oração não vai dar certo. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, para ajudar esse conteúdo chegar nas mãos das pessoas que precisam buscar esse tipo de conhecimento. A iniquidade, Deus ensina que ela é arrancada por Deus, mas ela só é arrancada com conhecimento. Sem o conhecimento, Deus não vai arrancar. E a maldição, ela só vai se cumprir de geração em geração. Exatamente como Deus diz. Eu percebia dentro de mim que eu não tinha amor pela minha mãe. Eu percebia dentro de mim que existia aí um relacionamento raso, de fachada. Eu percebia tudo isso. Mas eu não sabia que eu tinha que buscar a Deus para não passar maldição para a vida do meu filho, né? Então eu ficava sem entender. Deixava para lá. Jogava a responsabilidade na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas quem precisava saber de verdade para resolver o meu íntimo, o meu interior, o meu orgulho, o meu ressentimento, tudo isso Deus só pode remover através de mim, da minha busca, né? Então, sem buscar, o homem, ele está a Deus dará. Exatamente, ele está na mão do inimigo. Por isso, ele vive e não entende o que vive. E aí, ele não teve um bom relacionamento com seus pais e provavelmente não vai ter um bom relacionamento com seus filhos. Porque Deus, ele não joga uma palavra ao vento. Deus, ele não deixa uma palavra vaga, sem sentido para você. Então, quando eu digo que os 2 mandamentos que predominam a sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas, as pessoas buscam a felicidade nas coisas materiais, porque é isso que a gente conhece, né? Quando a gente não é feliz, a gente procura ser feliz em dinheiro, nas coisas. Então, vamos trabalhar, vamos ganhar, vamos gastar, vamos farrar e vai vivendo, girando no círculo. E quando vai olhar, tudo já se repetiu. Exatamente como Deus diz. Tudo só se perdura. E o homem tem que buscar o conhecimento se quiser acreditar em Deus. Se você não quiser acreditar em Deus, apenas as coisas se perduram.
de geração em geração, exatamente como Deus ensina para você, tá certo? Não esqueça não, compartilhe o vídeo com alguém para fazer o bem na vida de alguém. E até o próximo vídeo.